Bom dia, boa tarde ou boa noite, conforme seja o horário em que estejam ouvindo. Dando sequência à série de palestras promovidas pela Casa de Fabiano, hoje nós vamos ver o capítulo 12 do Evangelho segundo o Espiritismo, Amai os vossos inimigos. Pagar o mal com o bem. E aqui nós vamos ter os ensinamentos dos Espíritos, né? Além das passagens evangélicas, que nos mostram por que nós devemos pagar sempre o mal com o bem. Quase que uma sublimação do sentimento do amor, né? Porque a gente vem aprendendo os capítulos anteriores aqui, olha, amar ao próximo como a si mesmo, né? Então, estendendo o amor ao próximo até mesmo aos inimigos, né? E a gente vai perceber que os inimigos eles estão sempre próximos de nós, né? Porque Deus, na sua sabedoria, ele vai dar um jeito de colocar ali as questões a serem ajustadas próximas de nós, para que a gente tenha essa oportunidade de ajuste, né? Então, pagar o mal com o bem. Então, no Evangelho de Mateus está assim: tendes ouvido que foi dito, amarás ao teu próximo e aborrecerás ao teu inimigo. Mas eu vos digo, amai os vossos inimigos, fazei bem aos que vos odeiam, e orai pelos que vos perseguem e caluniam, para serdes filhos de vosso Pai que está nos céus, o qual faz nascer o seu sol sobre bons e maus, e vir chuva sobre justos e injustos. Porque se não amardes senão aos que vos amam, que recompensa haveis de ter? Não fazem os publicanos também assim? E se saudares somente aos que somente aos vossos irmãos, que fazeis nisso de especial? Não fazem também assim os gentios? Eu vos digo que se a vossa justiça não for maior e mais perfeita do que a dos escribas e fariseus, não entrareis no reino dos céus. E assim está registrado em Mateus capítulo 5, versículo 20 e dos versículos 43 a 47. Em Lucas também está registrado, mas eu vou ler só a parte do Mateus aqui. Está registrada a mesma passagem, né? Só com uma forma de linguagem ali do jeito como Lucas coloca, né? Mas como tem muita coisa para a gente ler, ainda tem texto aqui do Emmanuel, e como o Emmanuel ele vai analisar a forma como foi escrita por Mateus, então eu vou deixar de ler hoje a passagem de Lucas, que eu adoro. Aliás, eu prefiro ler as passagens de Lucas, eu gosto demais dele. Mas hoje a gente vai ficar com Mateus, tá? E fica aqui para quem quiser ler, tá no Evangelho, né? É só por questão de tempo mesmo, não daria, né? Mas a gente até tem vontade de ler, mas não daria. Então, aqui, olha, o ensinamento que os espíritos vêm descortinar para nós a respeito disso. Está muito claro, né? A forma como o Mateus coloca já dá para a gente entender que a gente tem que ser diferente do nosso inimigo. E não fazer igual, mas fazer o contrário, né? Porque se a gente fizer, senão a gente faz igual. Se a gente ama só quem nos ama, né? A gente está fazendo aquilo, está sendo exatamente como o nosso inimigo, aquele que não dispensa nenhum sentimento, nenhuma atitude generosa em relação a gente, né? Mas ele certamente dispensa atitude generosa, carinho e atenção àqueles que eles gostam. Então, se a gente faz isso também só a quem a gente gosta, a gente vai estar sendo exatamente igual ao nosso inimigo, né? Então, para que a gente seja diferente, a gente tem que procurar estender a ele também o melhor do nosso sentimento. E agora a espiritualidade superior vai nos ensinar, descortinar
Como que isso se dá? Porque evidentemente que a gente não vai tratar, né, assim, não vai sentir no coração a mesma afeição que a gente sente pelos nossos amigos, pelos nossos inimigos. Então, os espíritos aqui da Pleiade de Jesus agora vão ensinar para que a gente saiba como é amar os inimigos, né? Como que se paga o mal com o bem? Olha, se o amor ao próximo é o princípio da caridade, né? Amar ao próximo era o capítulo anterior que a gente estava. Então, esse é o princípio da caridade. Amar aos inimigos é a sua aplicação sublime, porque essa virtude constitui uma das maiores vitórias conquistadas sobre o egoísmo e o orgulho. Sim, porque oferecer a outra face, né, é um ato de muito mais coragem do que revidar, a gente sabe. É vencer ao nosso orgulho, vencer a nós mesmos, dá muito mais trabalho, é muito mais difícil, né, para a gente ter uma noção como que a gente é orgulhoso ainda, do que ser humilde a ponto de, pelo menos, desculpar, né? Perdoar já é uma coisa mais, a gente sabe que é um processo mais complexo, mais demorado, mas o primeiro passo para o perdão certamente é desculpar e não remoer e não ficar pensando e deixar o coração limpo, sabe? E se abster por atos e palavras ali de qualquer coisa contra esses que nos ofenderam. E isso, para fazer isso, somente vencendo a nós mesmos a gente consegue. Somente vencendo o nosso orgulho, que é muito grande, que a gente vai conseguir. Não é fácil, né? Não obstante, geralmente nos equivocamos quanto ao sentido da palavra amor aplicada a essa circunstância. Jesus não pretendia dizer essas palavras que se deve ter pelo inimigo a mesma ternura que se tem por um irmão ou por um amigo. Óbvio, é diferente, né? A ternura pressupõe confiança. Ora, não se pode ter confiança naquele que sabe que nos quer mal. Não se pode ter para com ele as efusões de amizade, desde que se sabe que é capaz de abusar delas. Entre pessoas que desconfiam uma das outras, não podem haver os impulsos de simpatia existentes entre aquelas que comungam nos mesmos pensamentos. Não se pode, enfim, ter a mesma satisfação ao encontrar um inimigo a que se tem com um amigo, evidente, né? Mas a gente também tem que entender o seguinte: o que foi feito, o que foi que aqueles, né, que a gente considera fez efetivamente contra nós, porque às vezes nessa encarnação não fez nada, às vezes pode ter feito lá no passado, e aí a gente conserva sempre essa desconfiança, né? E aí a gente vem junto para quê? Para amar. E às vezes a gente fala assim: "Ah, eu não tenho inimigos. Então esse ensinamento de Jesus não serve para mim". Ah, que engano. Todos nós temos inimigos, se não dessa vida. Que bom se a gente não fizer inimizades no presente, já estamos aí no lucro, né? Mas com certeza nós temos os inimigos do passado que estão perto da gente, muitas vezes bem perto, até mesmo muitas vezes dentro de casa, na nossa família. Com certeza vão vir ali, né, próximo, né, no meio que a gente convive, no nosso trabalho, na nossa vizinhança, nos grupos a que a gente pertença, certamente vem, né? Mas se a gente não tem ali nessa existência, nessa vida, motivo plausível, concreto para ter a desconfiança, a gente tem que procurar, né, vencendo o nosso orgulho e o nosso egoísmo ali, né, que a gente vai dar um voto de confiança para esses que estão postos aí ao nosso lado, claro que com prudência, né, essa prudência aqui, porque a gente sabe que não vai ser uma coisa natural, né, como está dizendo. Pode ser que aconteça de abusar novamente, de cair novamente. Mas o que eu estou tentando dizer é que se a gente não tem um motivo concreto, para a gente não ficar alimentando
esse sentimento que nos impede de fazer a nossa parte, né? Olha só. Esse sentimento, por outro lado, resulta de esse sentimento, essa repulsa, essa falta de confiança, né? Esse sentimento, por outro lado, resulta de uma lei física, a da assimilação e repulsão dos fluidos. O pensamento malévolo emite uma corrente fluídica que causa penosa impressão. O pensamento benévolo envolve-nos num eflúvio agradável. Daí a diferença de sensações que se experimenta à aproximação de um inimigo ou de um amigo. Amar aos inimigos não pode, pois, significar que não se deve fazer nenhuma distinção entre eles e os amigos. Este preceito parece difícil e até mesmo impossível de se praticar, porque falsamente supomos que ele prescreve darmos a uns e outros o mesmo lugar no coração. Se a pobreza das línguas humanas nos obriga a usarmos a mesma palavra para exprimir formas diversas de sentimentos, a razão deve fazer as diferenças necessárias segundo o caso. Que ensinamento brilhante, claro, maravilhoso. Evidentemente, é a mesma coisa quando a gente fala do perdão. Ah, tem que perdoar. Evidentemente que a gente sabe que uma hora o perdão ele vai se dar, mas não porque tem que perdoar, ele vai se dar naturalmente, demora, porque é um trabalho de reconquista de confiança, é um trabalho de cicatrização de ferida, né? É um trabalho que vai acontecendo gradualmente, né? E aqui também é a mesma coisa, amar o inimigo não é uma coisa assim, ah, tá bom, ah, eu já sei que eu tenho que fazer para aquela pessoa que eu não gosto, tenho que fazer tudo como se fosse para alguém que eu gosto, né? Eu tenho que sentir por ele, eu tenho que me forçar. Gente, é uma violência, a gente está violentando a nossa natureza, a nossa condição, né? É impossível isso daí, não dá para a gente sentir a mesma coisa por um e por outro. Mas é como ele está dizendo, eles não têm uma palavra, né? A pobreza da linguagem humana não consegue descrever com outra palavra o que se deve sentir, né? Então no Evangelho ficou registrado amar. Então a gente acha que vai amar o inimigo da mesma forma que ama o amigo. Isso é impossível, né? É impossível por uma questão física, fluídica, como ele colocou aqui. Agora ele vai explicar então como é, né? Então a razão vai fazer as distinções e aqui ampliando o conhecimento, ampliando a razão, e nós vamos ampliar agora, além do que o que esses espíritos vêm nos ensinar, Kardec coloca aqui pra gente, nós vamos entender, e aí a razão vai distinguir o que seria esse amar aos inimigos. Vamos lá, olha. Amar aos inimigos não é, pois, ter por eles uma afeição que não é natural, uma vez que o contato de um inimigo faz bater o coração de maneira inteiramente diversa do que o de um amigo. Agora vai explicar, olha. Mas é não lhes ter ódio, nem rancor ou desejo de vingança. Isso a gente consegue. Isso a gente se disciplina. Não é que a gente consegue, a gente se disciplina, a gente sente e corta o sentimento, né? Assim, quando que a gente aprende que os pensamentos ruins a gente corta 10 mil vezes, isso é a vigilância, né? Vigiar e orar. Com oração e com vigilância, a gente consegue cortar esses sentimentos que vêm e nos avassalam, sim, com trabalho, né? Olha, então é não lhes ter ódio, nem rancor ou desejo de vingança. É perdoá-los sem segunda intenção e incondicionalmente pelo mal que nos fizeram. E aqui, né, esse perdoar a gente também vai estar entendendo que o perdão total absoluto, né, ali não é fácil, né? Muitas vezes não se sabe o que foi que o outro fez. Mas só o fato de deixar a pessoa seguir a vida dela em paz, sem querer atormentar, né, sem já é um primeiro passo para o perdão, né? E olha, não opor nenhum obstáculo à reconciliação. Então, que estejamos abertos, se tiver uma oportunidade de haver uma reconciliação, que a gente não desperdice por orgulho, que a gente aproveite, né? É desejar-lhes o bem em vez do mal.
é alegrar-nos em vez de aborrecer-nos com o bem que os atinge. E tudo isso aqui a gente força, a gente vai fazendo, né? É estender-lhes a mão prestativa em caso de necessidade. É abster-nos por atos e palavras de tudo que possa prejudicá-los. É, enfim, pagar-lhes em tudo o mal com o bem, sem a intenção de humilhá-los. Todo aquilo que assim fizer, cumpre as condições do mandamento: amai os vossos inimigos. Quem de nós, né, já consegue fazer isso? Mas é um treino, é treinar cada uma dessas condutas aqui. Olha, aquele para quem a vida presente é tudo, só vê no seu inimigo uma criatura perniciosa pelo perturbar-lhe o sossego, do qual somente a morte o pode libertar. Daí o desejo de vingança. Perdoar até mesmo lhe parece, em certos casos, uma fraqueza indigna da sua personalidade. Se não se vinga, pois, nem por isso deixa de guardar rancor e um secreto desejo de fazer o mal. Para o crente, mas ainda para o espírita, a maneira de ver é inteiramente diversa, porque ele dirige o seu olhar para o passado e o futuro, entre os quais a vida presente é um momento apenas. Então a gente consegue fazer a conexão do passado e o futuro, né? Entendendo que há um motivo para esse sentimento, para essa dificuldade, né, presente, e conforme seja a nossa atitude no presente, nós vamos determinar se isso se prolonga ou se cessa, ou se vai ser algo de melhor lá no futuro, né? O ponto de vista em que se coloca torna-lhe as vicissitudes menos amargas, quer venham dos homens ou das coisas. Se não se queixa das provas, não deve queixar-se também dos que lhe servem de instrumentos. Se em lugar de lamentar, agradecer a Deus por experimentá-lo, deve também agradecer a mão que lhe oferece a ocasião de mostrar a sua paciência e a sua resignação. Esse pensamento o predispõe naturalmente ao perdão. Ele sente, aliás, que quanto mais generoso for, mais se engrandece aos próprios olhos e mais longe se encontra do alcance dos dardos do seu inimigo. Ou seja, agindo assim, a gente coloca até um escudo, né, vibratório protetor, até mesmo contra as obsessões. O homem que ocupa no mundo uma posição elevada não se considera ofendido pelos insultos daquele que olha como seu inferior. Assim acontece com aquele que se eleva no mundo moral acima da humanidade material. Compreende que o ódio e o rancor o envilece e rebaixam, pois para ser superior ao seu adversário, deve ter a alma mais nobre, maior e mais generosa. Então, nesses últimos minutos que restam, eu vou complementar a leitura com esta lição aqui que Emmanuel nos traz, né? Ele fala das razões para o amor aos inimigos. Então, ele vai dar aqui razões, motivos para que a gente faça esse exercício aí que a gente acabou de ler, né? Os inimigos, queiramos ou não, são filhos de Deus como nós e, consequentemente, nossos irmãos, para quem Deus providenciará recursos e caminhos dentro da mesma bondade com que age em nosso favor. Nós não lemos lá, né? Faz o sol nascer, Deus, né? Faz o sol nascer sobre bons e maus e vir chuva sobre justos e injustos. Então Deus olha para todos com igualdade, para nós e para os nossos inimigos. Temos muito a dever aos inimigos pelos estímulos com que nos asseguram êxito na vida, mas não podemos esquecer que devemos bastante aos nossos inimigos pelas oportunidades que nos proporcionam, no sentido de retificarmos os próprios erros. O adversário é mais propriamente aquele que sulca nossa alma, a feição do lavrador que cava na terra, a fim de que produzamos na seara do bem. Então, os inimigos eles expõem aquilo que nós trazemos de ruim, né?
O amor pelos inimigos dar-nos-á excelentes recursos contra o desajuste circulatório, a neurose, a loucura ou a úlcera gástrica, sempre que estejamos em tarefa no corpo físico. Até na nossa saúde, amar os inimigos vai nos ajudar. Orando em benefício dos que nos ferem, evitamos maiores perturbações em torno de nós mesmos. Uma atitude respeitosa para com os adversários nunca nos rouba tempo de ser ao serviço. Amando os inimigos e entregando-nos sinceramente ao juízo de Deus, com as melhores vibrações de fraternidade, eliminamos 90% dos motivos de aflição e de aborrecimento. Sim, né? Porque muitas obsessões acho que ficariam até abreviadas aí. Abençoando em silêncio os que nos criticam ou golpeiam, protegemos com mais segurança os interesses do trabalho que a providência divina nos concedeu. A serenidade e o apreço para com os inimigos são os melhores antídotos para que as preocupações com eles não nos destruam. O amor pelos inimigos não nos rouba a paz da consciência, na hipótese de serem malfeitores confessos, porque quando Jesus nos diz: ide e reconciliai-vos com o adversário, ele nos ensina a fazer paz em nossas relações. Como não é justo privar de tranquilidade uma criança ou um doente, mas em trecho algum do Evangelho, Jesus nos recomenda cooperar com eles. Então, que a gente se sinta sempre motivado a não ser ali a pedra de tropeço às reconciliações, que a gente não permita que desconfianças infundadas, coisas que não tem motivo, sabe aquelas antipatias que a gente não sabe de onde vem, que a gente que nós, né, nos demos, assim, que a gente possa nos dar a oportunidade de dar um voto de confiança para o nosso próprio bem, que certamente essas antipatias têm uma razão de ser lá no passado. Então vamos aproveitar no futuro para fazer essas reconciliações, né, para que no futuro, vamos fazer essas reconciliações no presente, para que no futuro a gente viva mais em paz. E assim eu me despeço de todos, tenham uma boa semana, fiquem com Deus. Boa noite a todos. Nós vamos dar continuidade ao resumo, né, do livro Bilhões Partidos, ditado pelo espírito Manuel Filomena de Miranda e psicografado por Divaldo Pereira Franco. Então nós estamos indo a partir do capítulo 19. Eu fiz um resumo, né, porque não, para ler teríamos que ver um capítulo de cada vez. A guerra havia passado há mais de 15 anos, mas o espírito Matias carregava o ódio do coronel, que na guerra era o seu capitão. O coronel Santa Maria não se lembrava de ter prometido algo para Matias. Matias, em espírito, foi ver a mãe e a irmã após o desencarne da guerra e viu a situação difícil que elas viviam. E então começou a fixar o pensamento no capitão com certa intensidade e viu-se transportado imediatamente para onde ele estava. E era justamente no momento da festa de debutante da filha. E percebendo que podia influenciar a filha, o usar como instrumento para agredi-lo fisicamente, por não ter cumprido a promessa. E então a jovem, influenciada por ele, se tornou desequilibrada e precisou ser internada. O pai da Esther e sua esposa passaram, depois de certo tempo, a frequentar um centro espírita e o espírito de Matias se manifesta e diz que dominou a jovem por vingança, pois o capitão na guerra, o senhor Santa Maria, havia prometido auxiliar a mãe e a irmã dele caso ele morresse, ou seja, desencarnasse. O capitão então se lembrou dele e depois também se lembrou de que havia prometido sim auxiliar
a mãe e a irmã dele. O capitão se compromete então a procurá-las e dar o auxílio necessário a elas, pois procura sempre reparar seus erros quando o reconhece e pede ao espírito que diga onde mora, dar o nome delas e, se possível, o endereço. Encerra-se a sessão e recebem conselhos do espírito orientador. Deveriam voltar para suas casas tranquilos, mantendo bons pensamentos. Orienta que não apresentem ressentimentos e busquem o sono físico para o refazimento do corpo. Encerram a reunião com a prece final e retornam para suas casas. Terminada a reunião no centro espírita, o casal volta para sua casa, conversam sobre o ocorrido e depois se preparam para dormir. E todas as noites eles adquiriram o hábito de fazer uma leitura de um livro edificante e a prece antes de dormir. O ambiente no lar do casal Santa Maria mantinha-se agora vibrações edificantes, pois faziam leituras e comentários edificantes. Está aí a causa de sentirem-se melhor. O dirigente dos trabalhos no Amparo à Família, Dr. Bezerra de Menezes, neste caso, providenciou uma reunião no plano espiritual com os primeiros envolvidos na história em questão. Nas horas do sono, o espírito pode sair do corpo sem dele se desligar totalmente. Cada um dos envolvidos na reunião para tratamento era acompanhado por um espírito auxiliando no que fosse necessário. Estavam na reunião para tratamento o coronel Santa Maria, a esposa, a filha Esther e o Matias, que estava desencarnado. Chegado o momento do tratamento, os pais, a jovem e o Matias estavam ali prontos. A jovem procurou a sua volta encontra o pai e começa a falar com ele. E o pai lhe dá conselhos. Diz a ela que as dores de hoje indicam a liberdade de amanhã. E diz ainda que as lágrimas retratam a prisão que ergueram no passado e os empareda nos dias atuais. A jovem fala que está louca e está como um animal enjaulado, e o pai responde: louco nos encontramos quando ferimos e fazemos o mal. Esta atitude sim é de arremetada loucura. Quando, porém, sofremos de uma ou outra forma, nos encontramos liberando da alucinação. O desequilíbrio da mente é transitório, mas o da alma é de demorado curso. Não se preocupe mais, tudo se aclara já e logo mais, mercê a Deus, o problema estará solucionado, com a nossa consequência paz. A Esther quis falar mais, mas o pai faz um gesto carinhoso pedindo silêncio. Ocorreram várias reuniões como essa no plano espiritual com o objetivo de auxiliar os envolvidos no mesmo drama. Matias queria saber por que tinha que encontrar o capitão agora e, enquanto falava, acabou vendo a Esther. E, ao vê-la, se descontrolou e perguntou encolerizado: que faz ela aqui? A jovem diante dele estremeceu e começou a gritar, modificando-lhe o aspecto. A serenidade foi substituída pelo pavor e a tranquilidade da face pela máscara do horror. A jovem, influenciada pelo espírito da equipe médica espiritual, se ergue mostrando-se agressiva, aproxima-se de Matias e diz colericamente: odeio-te, sim, odeio-te, e gargalhou em estado lancinante. E então o espírito da equipe do Dr. Bezerra de Menezes, o Ângelo, começa a trabalhar o centro do cérebro do Matias para que ele recordasse o passado. A Esther, agora em outra encarnação, diz: lembro-me agora, infame traidor, traíste-me e pagaste, assim mesmo não te perdoei. Não se despreze uma mulher apaixonada que possui dinheiro e posição. Matias, agora conscientizando-se, revidou: bem sabia, infeliz, odiava teu pai, coronel Santa Maria, mas sentia prazer em perseguir-te.
Tudo está claro, Megera. E ela responde: meu pai, tu sabes que eu não tenho pai. Matias ia revidar, mas orientado pelo instrutor responde: como eu não compreendi isso antes? É ele sim o infame. Olha-o diretamente. Procura recordar. Mudou de aparência, no entanto, é o teu mísero amante, o odiento executor das tuas malfadadas ordens. Qual o pior dos dois, o mandante ou o atuante? Que importa, porém, os dois estão no mesmo barco porque merecem as mesmas condições de pagamento. Irei desforrar-me, nada de negociatas. Eu o antipatizava mesmo antes e não sabia por quê. Sou eu quem vai se vingar, estertorou furiosa. Exploraste minha madureza, roubaste-me, deixando-me ao abandono a fim de ires viver com outra. Nunca te permitiria. Mandei matar-te e o faria outra vez, porquanto o meu ódio continua virgem. Tu sim estás sob o meu comando e irei eu matar-te. Os contendores prosseguiam em ofensas recíprocas e acusações contínuas. A surpresa de Esther defrontando Matias causou-lhe um choque que lhe libertou as lembranças guardadas no inconsciente, impelindo-a a reviver as atitudes inditosas dos dias agitados da última encarnação na Terra. Pensava que Matias prejudicava o pai através da filha e, portanto, a jovem sofria injustamente sob esse ponto de vista. Mas, com a revelação de encarnação anterior, vê-se que o sofrimento dela foi construído por ela mesma. E o pai também tinha seu envolvimento, suas responsabilidades com a filha e com o Matias em encarnação anterior. O pai de Esther fora capitão da guerra e Matias foi subalterno dele. Mas combinou com o capitão que se ele morresse, o capitão se comprometeria a auxiliar a mãe e irmã dele, e o capitão concordou. Porém, passada a guerra, o capitão esqueceu da promessa. Continuando os acontecimentos, é esclarecido que a Esther, em encarnação anterior, fora Eduardina Rosa Montalvão, do Alcantilado. E o seu pai, hoje, Coronel Santa Maria, fora, naquela época, Monsenhor Severo Augusto dos Mártires, vivia em Braga, em Portugal. Esther, na encarnação anterior, como Eduardina, mantém relacionamento com o religioso Severo Augusto, hoje Santa Maria, com o interesse de que ele, com seu poder, pudesse prejudicar o homem com quem ela teve um relacionamento e a deixou para se casar com a sobrinha dela, que inclusive estava grávida. E ela concretiza a vingança com a ajuda do Monsenhor Severo. Esse homem, que é vítima do Monsenhor Severo, hoje Coronel Santa Maria, o Monsenhor Severo é que hoje é Santa Maria, pai de Esther, que por sua vez fora a Eduardina. Essa vítima deles era Dom Casimiro, que reencarnou agora como Matias e que conviveu com o Santa Maria como auxiliar do capitão na encarnação atual dele, o Coronel Santa Maria, na Segunda Guerra Mundial. Casimiro, na última encarnação Mateus, é aquele que teve uma filha com a sobrinha da Eduardina, hoje Esther. Sob a ação do Monsenhor Severo Augusto dos Mártires, Casimiro, que hoje é Matias, é acusado de roubar a igreja e é preso injustamente. A jovem grávida de Casimiro, que hoje é Matias, é enviada a um convento em Lisboa e a criança, ao nascer, foi separada da mãe e enviada a outra confraria. A criança que nasce logo desencarna e, na encarnação presente, vem como a mãe de Casimiro, hoje Matias, que é a senhora Abigail Ventura.
Maria do Socorro, hoje irmã do Matias, na encarnação anterior era a jovem que foi separada dele e da filhinha após o nascimento. Portanto, a Maria do Socorro foi a sobrinha de Eduardina. Naquela encarnação, Matias era Cassimiro e Maria do Socorro hoje foi a sobrinha que teve um filho com Cassimiro, hoje Matias. Esses espíritos reunidos no plano espiritual durante as horas de sono tiveram a oportunidade de se identificarem e verificarem que ninguém sofre injustamente, que todos precisamos perdoar uns aos outros para que não venhamos fazer coisas piores ou sofrer muito, pois o que fizermos para os outros viveremos também. É o que costumo chamar de lei de retorno ou lei de causa e efeito, como se costuma dizer no Espiritismo. Porque passando pelo que fizemos aos outros, sentimos o que não é bom para quem quer que seja. Daí o ensino de Jesus. Tudo quanto quereis que as pessoas vos façam, assim fazei-o vós também a elas, pois esta é a lei e os profetas. Está em Mateus, no capítulo 7, versículo 12. Finalizaram o atendimento com os passes e todos que estavam em tratamento logo voltaram à fisionomia da atual jornada, pois o espírito, quando revive o passado, readquire a fisionomia que teve naquela encarnação. O Coronel Santa Maria pede conselhos aos companheiros da casa espírita que frequenta para ter uma ideia de como poderia auxiliar a mãe e a irmã de Matias. O coronel conta que, ciente do endereço das familiares de Matias, pretendia ir a Salvador para ver o que poderia fazer por elas. Queria opinião sobre como auxiliar, se poderia ser com dinheiro e recebe a seguinte resposta: o essencial, meu amigo, diz o coronel Sobreira, são os seus propósitos de amizade e cooperação. Os resultados, embora devam preocupar-nos, não nos podem afligir. Nesse sentido, a prescrição evangélica é clara, fazer o melhor da nossa parte. Falam para ele não se preocupar, porque as intenções superiores estará defendido de situações negativas de qualquer procedência. E também, para se ocorresse alguma coisa negativa, para não quebrar o entusiasmo em auxiliar ou entregar-se à desconfiança ou ao desagrado. E o coronel não estará sozinho, certamente a espiritualidade maior irá auxiliá-lo, já que ele quer fazer o bem. E ao final da conversa, o médium Joel traduz com fidelidade as palavras do Dr. Bezerra de Menezes. Ele sugeriu que a Esther fosse transferida do frenocômio para um hospital em que pudesse receber assistência geral, ajudando no restabelecimento da saúde. E depois que o coronel retornasse da viagem, poderia trazê-la ao lar definitivamente. A transferência a um hospital iria desintoxicá-la dos fluidos deprimentes do local em que estava. Também precisava de medicação apropriada e assim também poderia propiciar nova convivência com a mãe através de contínuas visitas que auxiliaria nos resultados do seu estado geral. As atividades espirituais a benefício de Esther e de Matias continuariam. O coronel Santa Maria louva a Deus e agradece o amparo. E Joel diz: assevera nosso benfeitor que a lei é sim de justiça, mas que a justiça do nosso Pai se chama amor. Depois da reunião, Manuel Filomena de Miranda pergunta ao orientador: desde que os participantes da terapêutica do mergulho no passado não iriam guardar lembranças, por que a presença deles? Dr. Bezerra de Menezes diz: Miranda, nenhuma experiência, mesmo as não recordadas, se perde em nosso cabedal de aquisições pessoais. O importante no caso não é recordar o erro, mas dele libertar-se, expulsando o débito praticado nos painéis da alma. Os assuntos perniciosos que são sepultados sem a elucidação que os anula ressurgem quando menos se espera, em forma de ansiedade,
frustração, receio ou insegurança. As impressões do ódio, quando sufocadas por falta de oportunidade de serem diluídas no amor, geram enfermidades que afetam o corpo e a mente. Procedendo ao ressumar das lembranças, programamos uma psicoterapia de grupo, hoje utilizado na Terra por alguns de forma algo imprevidente, realizando uma catarse verbal, com que desarmamos as ciladas da ira e, despindo as personagens da Vindita, cujos braços fortes são a traição e a sombra. Ilustrando o tema, depois de contar a história de Zaqueu, diz: assim, os atos são nossos benfeitores ou perseguidores cruéis. Imperioso libertar-nos do mal que existe dentro de nós, ao preço de honesta reabilitação. A intenção inicial de Zaqueu, acusado pela consciência de ser avaro, era libertar-se dos remorsos íntimos e recompensar os que lhe foram vítimas. Assim, os atos são nossos benfeitores ou perseguidores cruéis. Imperioso libertar-nos do mal que existe dentro de nós ao preço de honesta reabilitação. Fazendo nossos amigos recordarem-se das causas anteriores que os afligem hoje, proporcionamos-lhes o ensejo de se enfrentarem uns diante dos outros sem ardilosidades nem desculpismo vulgar, aquilatando cada um a inutilidade de conduzir ácido e lodo nos depósitos da alma, queimando-se e manchando-se eles próprios inicialmente. A recordação total, no entanto, para alguns, na esfera física, são treinamentos para a vida nos dois planos, simultaneamente, constituiria aflição e distonia desnecessárias. Daí a misericórdia do Senhor, facultando-lhes o ouvido. Era lógico, sem dúvida, o oportuno argumento. Crianças espirituais, muitas pessoas propõem-se informações das coisas negativas que passam depois a carregar sem forças como tormentos que poderiam ser evitados. Enquanto se procedia à execução dos planos futuros com a família de Matias, este fora totalmente desvinculado do psiquismo de Esther e mantido em tratamento cuidadoso de adaptação à nova fase no próprio centro espírita, onde, igualmente em caráter precário, se alojam outros necessitados em processos de urgente recuperação. E certamente esse desligamento de Matias da Esther vai ajudá-la a melhorar, lá no hospital onde ela está internada. Conforme a orientação do mentor, a Esther foi internada em uma casa de repouso recém-inaugurada em local próximo da cidade, onde estava sendo muito bem tratada, e também a mãe podia visitá-la e auxiliá-la, acompanhando em suas necessidades. Depois dessas acomodações, o pai da Esther pôde ir a Salvador procurar as parentes do Matias. Depois de hospedado num hotel, foi ao endereço que tinha da senhora. É uma senhora que no rosto marcava os sofrimentos que passara. O coronel inicia falando do filho dela que trabalhara pela pátria e foram conversando. O coronel então revela que era militar e convivera com o filho dela na guerra. E então a senhora pôs-se a chorar de saudade do filho. Procurando consolar a senhora e não deixá-la ainda mais emocionada, ele conta que é espírita e que a filha dele estava muito doente, mas graças ao tratamento espírita estava melhor, e conta que o Matias, comunicando-se no centro espírita, fala da preocupação dele com a mãe e a irmã e o faz recordar que havia se comprometido em auxiliá-las. Ao final, o coronel abraça a senhora, então ela diz que também é espírita e conta que a sua filha um dia resolveu homiciar-se em lugar da degradação moral. Um dia ela, desesperada, gritou por Deus e pelo filho que fazia falta.
sentia que o filho a auxiliava naquele momento, né? Ele estava desencarnado. Mas nem assim diminuiu a desesperação e depois de um tempo procurou uma casa espírita e nessa casa ela recebeu informação que o filho precisava de preces e de suas lembranças sem mágoas e nem com rancores, e ainda lhe disseram que em momento oportuno ele se libertaria da situação em que se encontrava e então poderá conversar com ele em radiosos dias do abençoado futuro. Naquele mesmo período, ela soube que o filho desencarnado parecera para a filha, mas parecia estar infeliz. A filha era médium e estava obsidiada por espíritos dominadores, vampiros do sexo. As horas passaram, o coronel se despede e pede para fazer uma prece antes de sair para ir ao hotel. Ao voltar para o hotel no ônibus, o coronel foi refletindo sobre sua vida nesses novos tempos. Era uma pessoa melhor, mudou a forma de considerar os valores, transferindo as realidades para a vida espiritual, reformara compulsoriamente o mecanismo de exame dos conceitos humanos. A mãe de Matias, Dona Abigail Ventura, foi refletindo. Seu filho desencarnara há 17 anos e parece ressuscitar do túmulo para trazer a ela boas notícias. E demonstrava pelos seus pensamentos acreditar no coronel. Seria ele o socorro que os espíritos haviam revelado à sua filha, pensando nas lições escutadas sobre reencarnação e lei de causa e efeito. Por fim, nessas reflexões acabou dormindo. O Dr. Bezerra de Menezes, durante a madrugada, no plano espiritual, busca Josefa e a leva ao lar da sua mãe, e também foram trazidos o pai da Esther, a Esther e outros amigos de Josefa e da Dona Abigail. Também estavam presentes nessa reunião acontecendo no plano espiritual. Enviados em volta de uma mesa, reunidos em volta de uma mesa, o ambiente estava perfumado e iluminado, e Petitinga é convidado a iniciar a prece. Quando todos os convidados já estavam acordados em espírito, a oração sensibilizou a todos. Após a prece, estavam todos unidos para abrirem a alma ao Senhor, libertando-se do passado amargo, os olhos injustificados. O passado é algema para quem nele se fixa e asa de luz quantos o transformam em experiência bendita. Nessa reunião, no plano espiritual, todos os envolvidos na história real se perdoaram uns aos outros e as amizades foram refeitas. E ao final da reunião ficou claro quem foi cada um deles nas suas encarnações. A Esther foi a Eduardina e prejudicou sua sobrinha, que agora é Maria do Socorro. É perdoada por Maria do Socorro, que agora é irmã de Matias. Matias, por sua vez, foi Dom Cassimiro, na encarnação, que foi preso injustamente por ação infeliz do Monsenhor, que hoje é o Coronel Santa Maria e pai da Esther, para agradar a Eduardina. O Coronel Santa Maria, quando era Monsenhor, prejudicou, né, Dom Casimiro, porque ele queria defender, né, a Eduardina. Dom Casimiro, hoje Matias, teve uma filha com aquela que hoje é Maria do Socorro. Essa filha desencarnou cedo e na encarnação atual essa filha é a mãe de Matias e da Maria Socorro. A Eduardina foi a tia daquela que hoje é Maria do Socorro e hoje Esther é a Eduardina reencarnada. Depois de tudo resolvido no plano espiritual, com um trabalho orientado pelo Dr. Bezerra de Menezes, a união ocorre entre os encarnados. Então, nós aqui finalizamos, né, a leitura deste livro. Não li o capítulo 25, por causa do tempo, né, mas
os esclarecimentos necessários desses espíritos, né, nos encerra com este capítulo. E esse livro nos mostra em seu conteúdo que nada acontece para nós por acaso ou porque é injusto. Ninguém passa por situações que não tenham razão de ser. E fica bem claro que não devemos fazer aos outros o que não queremos para nós. Espero que possa ter oferecido boas reflexões. Boa noite a todos e agradeçamos a Deus a nossa vida e a proteção que Ele nos oferece.